Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso Global TechCast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação da Globo. Hoje a gente está aqui, estou aqui com um time aqui de feras para a gente falar dos desafios de tecnologia na gravação de Pantanal. Então tem bastante coisa boa por aí. Esse podcast é um oferecimento aqui da nossa área de estratégia e tecnologia da Globo, patrocinado aí também pela comunidade Ágil, Você Mais Ágil e a comunidade de dados, tá? Em parceria também com a galera de RH, gestão de conhecimento. Então, para fazer esse podcast bonito acontecer aqui, tem bastante gente envolvida. Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar rapidamente e depois passar para os nossos convidados aqui. Sou Samuel Tomé, uma honra estar aqui com vocês. Sou coordenador de agilidade aqui na Globo, no Hub Digital. E aqui ao meu lado tenho a ilustre presença do Eduardo Paixão. Dá um oi aí, cara. Oi. O que você faz? Fala aí pra gente. Técnico de sistemas da Esther. Boa, vai contar bastante história boa aqui pra nós, né? Bastante. Tem muita coisa para contar. Legal, muito bom. Aqui também estou com o Maurício Sodré, coordenador de plataforma de produção e tecnologia na Globo. Fala aí, Maurício. Bom dia, pessoal. Me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho dos nossos bastidores aí. Tenho certeza que vocês com certeza vão mergulhar com a gente aqui e descobrir um pouquinho mais de como foi essa aventura ao Pantanal. Ah, vai ser show. A novela já foi um sucesso já. E tô ali no fundo ali, tô dando um oi para ele. Tá aqui o Marcelo Fernandes. Dá um oi aí. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Fernandes, produtor de tecnologia da Vertical de Drama nos Estúdios Globo. Bom papo pra gente aí. Ah, vai ser show. E a gente tem online também a Michele Amoedo, que ficou ali nos estúdios. Fala um oi aí pra gente, Michele, beleza? Olá, tudo bom? Michele Amodeu. Amodeu. É isso aí. Tranquilo. Não, a gente atende também. Sou líder de serviço em planejamento e alocações de drama e vamos acompanhar essa aventura de Pantanal, como disse Maurício. Já tô animado aqui, ó, para falar de Pantanar. E junto comigo aqui como co-host tá o Felipe Paz. Dá um oi aí, meu amigo. Fala, galera, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Felipe Paz, sou líder de tecnologia na plataforma de produção. Muito legal ver também o meu chefe, Maurício Sodré, aqui. Uma honra. Mas é isso, galera. Estou aqui para ler e passar as perguntas, então manda a pergunta para a galera responder. É o momento de a gente descobrir aí como é que foi essa empreitada pantaneira. Show, já tô super animado aqui. A novela acabou, mas a gente ainda tá meio que vivendo ela, né? Acho que tá aquela ressaca de Pantanal, né? Porque foi um sucesso. Eu, como espectador, adorei acompanhar. E eu vou querer saber aqui um pouquinho dos bastidores, né? Então, só para dar um spoiler do que tá por vir aí pra galera, a gente vai falar um pouquinho dos desafios, né, de viagem. A gente vai falar um pouquinho algumas histórias engraçadas, interessantes aí também, né? A gente vai falar um pouco da logística, parte de equipamentos, tudo que essa parte de bastidores envolveu aí para fazer essa novela tão grandiosa acontecer, né? E aí, para a gente começar já esse papo, tô olhando aqui para esse cara que tem o sobrenome, né, de Paixão aí, né, Eduardo Paixão, e eu fiquei sabendo que você foi a pessoa que mais passou tempo lá no Pantanal, né, lá no local físico, né, e aqui da nossa área de estratégia de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como que foi para você, o que você viu lá de interessante? Viu muita onça? 2 vezes. Ficou com medo? Não, tava um pouquinho longe e a cadeia alimentar lá é muito farta para as onças, para todos os animais lá, né? Então é muito difícil, assim, ele atacar a gente, o ser humano, assim. Aí eu ia ficar com medo, hein? Só se você, né, fizer alguma coisa para ela, ela vai revidar como qualquer animal, né? Sim. E como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente aí. Foi engrandecedor a beça, eu tava me sentindo já um pantaneiro. Assim,
conhecimento, assim, coisas que a gente aqui de Rio de Janeiro não tem noção nenhuma de como sobreviver lá, mas a experiência maior também é a questão de trabalho, né? A logística que nós implantamos lá foi uma coisa surreal, assim, para que dê tudo certo, né? Porque a gente lá não tinha direito a erros. Porque, exemplo, se você esquecesse alguma coisa na fazenda, era 1h30, 2 horas para poder ir pegar e depois voltar. Aí acabou a gravação, parou a gravação, né? Mas, assim, pessoalmente foi muito agradecedor. Eu voltei de lá uma outra pessoa, dando mais valores a pequenas coisas, porque principalmente uma das coisas que eu aprendi lá com as pessoas nativas de lá, você começa a acreditar, a dar valor na palavra, né? O ser humano falou, isso aqui é assim, você acredita na pessoa, né? Porque às vezes aqui nas grandes capitais, né, a gente perde um pouco isso, né? Devido a outras coisas, né? Aquela coisa da simplicidade, né? Simplicidade. Lá as pessoas são muito simples, são muito, muito honestas. Você pode confiar tudo si mesmo. No meu quarto, eu levei dinheiro até à toa, porque ficou o dinheiro lá do início ao fim, em cima da mesa. Você tinha sua fazenda lá, então é isso. E assim, é muito, muito diferente que a gente vive nas grandes capitais, né? Sim. E quanto tempo você ficou lá mesmo? Total foram 6 meses. 6 meses? 4 meses ano passado e 2 esse ano agora. Nossa, bastante tempo mesmo, hein? Deu para conhecer bastante lá. E eu queria chamar aqui o Marcelo para falar um pouquinho dessa parte aí de logística, né? Que o Edu estava falando aqui, que se esquecesse um equipamento, se precisasse ali voltar, isso tudo era um pouco complicado, né? E queria que você contasse um pouquinho como que foi toda essa questão logística ali. Então, cara, é uma coisa muito interessante até da gente pontuar isso. Essa novela, ela surgiu ali em pré-produção, acho que foi ali no início de janeiro de 2021 ali, pouco antes de 2021 que a gente começou uma pré-produção. E a gente acabou emergindo naquele período da pandemia, e isso foi incorrendo em diversas postergações do início da novela. A gente tinha naquele início ali janelas muito bem conceituadas pela produção, que eram as janelas onde você poderia utilizar o período de estiagem ali do Pantanal. Então, era período entre maio e setembro, depois novembro e dezembro, e depois no outro ano em janeiro e fevereiro, porque fora desse período o Pantanal alaga e você não consegue acessar. Os grandes desafios que chegaram para a gente da tecnologia eram os principais desafios da produção, que era chegar com a infraestrutura lá, como o próprio Edu falou, a gente chegar com os recursos lá, porque você chegando ali na altura de Aquidauana, que seria a porta de entrada para o Pantanal mato-grossense, a partir dali você não consegue trafegar se não for com veículos traçados. Então a gente teve que montar toda uma logística em meio à pandemia para que a gente pudesse chegar com essa infraestrutura lá. Havia uma condição do nosso departamento de segurança de não expor a equipe em meio à pandemia, de estar se deslocando em transporte coletivo, em transporte aéreo e tal. Então foi feito um trabalho onde a equipe, no caso até do próprio Eduardo Paixão, eles foram entregues nas fazendas, eram 6 fazendas que foram locadas pela produção para distribuir toda a equipe, e os equipamentos eles foram por uma outra rota, e chegando lá as equipes iam tomar parte do equipamento, para não ter contato de parada em estradas. Então a gente botou uma outra equipe na estrada para poder levar o material, 1.600 quilômetros, 3, 4 dias de viagem. Chegando numa fazenda chamada Retirinho, na entrada do Pantanal, a gente fez um transbordo para veículos locais 4x4, foi uma logística complexa, porque era um equipamento de luz, maquinária, tudo coisa pesada, áudio, né? Tudo coisa pesada, e muita quantidade de equipamento misturado com equipamento pesado e equipamento sensível. Sim. Chegamos no Pantanal, a equipe chegou depois, montou toda a logística local, em containers e tudo, nos baseamos lá por esses 3 meses. Paralelo a isso, foi encomendado para a gente uma solução para comunicação no local, porque lá é um local ermo, onde você não tem sistema de telefonia, você tem que se comunicar na base de rádio. A gente montou uma infraestrutura ali com 2 estações de
rádio base para comunicar com os seus carros em movimento. O que mostrou na novela, que a gente via lá, os L11 se comunicando com rádio, vocês fizeram na real, Sim, então. sim, com rádio. Aquilo ali é a forma de comunicação deles. Eles É comunicam real entre as fazendas e tem alguns troncos de canalização de Wi-Fi que vem de Aquidauana via rádio também. Só que é uma coisa mais modesta, para uma necessidade mais atípica, assim, de uma comunidade rural. Quando você chega e bota 40 pessoas dentro de uma sede de fazenda e todo mundo querendo acessar o seu vídeo para falar com a sua família no final do dia, você canaliza aquilo ali para um tumulto, né? Então a gente teve que potencializar isso para não tirar essa possibilidade da comunicabilidade das equipes. Entendi. E no set de gravação e para comunicabilidade na logística de transporte, a gente montou essa infraestrutura de rádio, que era rádio HT ponto a ponto, que tinha setores em quem falava a longas distâncias e setores que falavam baixas distâncias. Tudo isso foi um desenvolvimento nosso com a área de RF, com a parte de tecnologia dos estúdios, para a gente prover uma solução adequada e funcional para o tempo de gravação que a gente ficou lá. E foi um sucesso, porque Foi assim, sucesso absoluto. a gente conseguiu se manter lá por muito tempo, graças a essa infraestrutura que foi pensada com antecedência. Ó, que demais, hein? Parabéns. E Maurício, você aqui fazendo a liderança dessa equipe aqui, só de fera, né? Conta um pouquinho aí de quantas equipes participaram, como que foi também esses desafios. O Marcelo falou um pouquinho da questão da Covid, né? Que estava ali nesse momento. Como que você fez ali para gerenciar tanto a equipe que ficou aqui no Rio, né? Quanto a galera lá no Pantanal? Samuel, primeiramente, eu não poderia começar a falar aqui sem agradecer a esse time, cara. Agradecer esse time de feras que, pô, representados hoje aqui pelo Edu, né? Representando uma galera aí que não teve conforto, que trabalhou sobre diferentes climas, né? Que lá é um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado aqui na capital. Sim. Muitas histórias de escorpião, de cobra, enfim. A gente só pensa em onça, mas tinha outros bichos, né? Mosquito. Outros animais, mosquito, enfim. Diferentes histórias, né? As pessoas, né, dividiam com a gente. Então, assim, não tem como eu não começar aqui o nosso papo sem antes agradecer esse timaço, agradecer a entrega dessa galera, e que a gente sempre viu um brilho nos olhos e uma união, uma paixão de estar lá representando a Globo, né, representando a tecnologia nessa superprodução. Nós, falando de Pantanal, de viagem, né, a gente normalmente, os times antes de viajar, eles fazem ali um exame médico, dependendo da locação, ele tem que fazer, administrar algumas vacinas, né, que a região pede. Então, em 2021 já estava todo mundo vacinado lá, né? Isso já era default, né? Sim. A gente normalmente já tem essa preocupação. Sim. E aí o Covid ele veio com... Isso foi, só complementando, foi um pré-requisito, inclusive, das equipes irem vacinadas. E tivemos muitos casos lá de segunda dose serem vacinadas lá mesmo. Olha só. Perfeito. Eu ia comentar exatamente isso, assim. Esse foi o grande desafio do Covid, né? A gente administrar ali que todo o time tivesse vacinado, tivesse em condições, né? Obviamente também ali psicológicas de poder, né, viajar, de se deslocar e de ir para um desafio como é o Pantanal. As pessoas já tinham dimensão do desafio que seria. Inclusive, muitos deles se prepararam fisicamente, se matricularam. Os que não faziam atividade física, matricularam em academia para fazer atividade física. Então, tem várias histórias legais assim também, de como os hábitos também foram modelados para poder atender esse tipo de operação. Então, houve uma preparação diferenciada do que normalmente acontece, né, em outras produções, em outras viagens. A gente tinha um time de aproximadamente 30 pessoas, ele contando entre produtores de tecnologia, o time de captação, de áudio e vídeo, time de iluminação, time de maquinária, time de edição, né? Nós tivemos uma pequena edição em loco lá. Então, o time de tecnologia ele se dispõe de contabilizar ali aproximadamente 30 pessoas, né? De diferentes especialidades, todos ali em prol da entrega final, que
dessas imagens maravilhosas que a gente viu na TV, né? Foi Nossa coisa telinha. de cinema. Foi, assim, fantástico. Eu, como espectador, ficava ali... Não tinha aquela coisa de cara de novela ali, porque eram paisagens naturais, né? E não poderia ser diferente, né? Que os nossos recursos, eles não deixam a desejar em nada a recursos utilizados hoje em superproduções de cinema. Deixa Hollywood no chinelo. Deixa. E quem é Hollywood? Eu não conheço. Né? Brincadeiras à parte, nós usamos câmeras com sensor 35mm, sabe? É importante lembrar aqui que a primeira captação de uma novela em 8K foi feita no Pantanal. Sim, então, o Globoplay transmitindo em 8K já também, né? Globoplay, o próprio Big Brother ali fazendo uma operação, né, um cross ali, né, uma divulgação cross da nossa captação. Foi também um evento único que aconteceu no Pantanal, administrado por esse time aqui que está aqui, que tá o Edu representando, né? Então, assim, muitas coisas legais aconteceram, né? Nossa, sensacional. E eu queria olhar para cá para chamar a Michele para falar um pouquinho, que ela ficou mais aqui, ela não teve a oportunidade de viajar lá para o Pantanal, né, Michele? Mas ficou aqui nos nossos estúdios Globo. Conta um pouquinho aí da sua experiência, dos seus desafios aqui desse outro lado. Como é que foi? Então, eu já posso dizer que eu caí num Pantanal de paraquedas, né? Porque eu cheguei num momento de muita crise em relação ao Covid. A gente ficou aqui nos estúdios Globo gravando. Então, quando tinha casos de Covid, a gente teve que fazer trocas de equipe, né? O Maurício vai lembrar também desse momento crítico em que a galera que era de plantão botava para rodar na novela. Então, assim, eu fui para poder dar um suporte. Na época, eu ainda estava como produtora de tecnologia ali, ajudando também ao Marcelo Fernandes. E foi um momento bem tenso, assim, por conta de troca de equipe, elenco pegando Covid, a gente tendo que adiar gravações, alteração de roteiro em cima da hora, cancelamento de gravação de um dia para o outro, alteração de horário de gravação de um dia para o outro, e a gente tendo que se organizar ali junto com a plataforma, né, de externas, estúdios. Então, assim, foi um momento bem crítico. Eu posso dizer que em Pantanal eu passei pelos dois lados, né? Porque eu fiquei nos estúdios gravando, acompanhei a pré da última viagem que teve, né? A última eu cheguei a acompanhar a pré, e logo no finalzinho eu migrei de setor, que eu passei para planejamento e alocação, e acompanhei também todo esse final de Pantanal também com essas expectativas e pedidos de equipamentos em cima para fazer as últimas gravações. Então, eu acho que eu peguei uma boa parte ali do Pantanal atribulado. Atribulado, mas emocionante também desse outro lado, né, Michele? Obrigado por compartilhar com a gente. Não, emocionante é pouco para falar de Pantanal. E eu queria jogar aqui pro Edu, que a gente estava falando um pouquinho aqui das onças, né? E antes da gente começar, você estava me contando uma história aqui da gravação da Juma, né? Da transformação da onça, alguns desafios que vocês tiveram que fazer ali para fazer aquelas cenas bonitas do pôr do sol, para pegar esses momentos. Conta um pouquinho, conta melhor essa história aí pro pessoal. Sim, nós levamos 4 UPs pro Pantanal. 2 jogando diariamente na minha fazenda, a terceira, que era uma outra frente, jogava em outra fazenda e tinha uma UP, como fosse uma UP extra, né? Para se algum equipamento danificar, a gente tinha peça de reposição, porque ia ser muito difícil, né, levar, né, daqui do Rio de Janeiro para lá devido ao tempo, né? Então a gente montou essa logística assim. Esse fato que você está falando, um dia nós gravamos a Juliana Paz, né, virando onça e atacando lá o outro personagem. E no dia seguinte era a mesma sequência e tinha que colar, né, sol, posicionamento de câmeras, aquela coisa toda. Aí o pessoal da computação gráfica
me avisou que no dia seguinte teria que colar a imagem do dia anterior. Aí eu, devido até com esse recurso extra, eu tive essa ideia de montar um vídeo assist, pegando a logagem, né, o material gravado no dia anterior, passando para o computador, jogando para o monitor e gravando. E na hora que fosse gravar, você ia equilibrando a imagem até chegar no nível igual do dia anterior, e para poder não ter nenhum pulo de imagem, não ter diferença nenhuma para o telespectador não sentir essa diferença. E graças a Deus deu tudo certo. A direção me agradeceu bastante, elogiaram a ideia que eu tive. E assim, Foi esse, lindo mesmo, né? é, Porque esse, não pareceu que foi outro dia, né? É. A sequência ali ficou perfeita. Perfeito. E assim, a gente, principalmente em viagem, né, a gente tem que pensar muito rápido. A gente tem que ter, a gente tem que sempre ter, a gente tem esses recursos, a gente tem que pensar muito rápido, porque você não tem outra opção. É resolver e resolver. Sim, eu vi uma entrevista da Juliana Paz, ela falando ali um pouco dessa preparação, né? Falando ali da questão da logística também, para ela como atriz, garantir a mesma expressão, a mesma emoção naqueles momentos, né? E pegar esse fim de tarde, né? Esse entardecer. Sim, foi né? entardecer e até essa questão que você falou agora, eu levei até o computador até ela tentando dar uma olhada assim para poder tentar fazer a mesma expressão do dia anterior. E também ela também agradeceu bastante, porque acaba que é tanta cena que às vezes, né, Sim. vai para um lado, vai para o outro mas assim, deu super certo e eu fiquei muito feliz de a gente ter saído lá do Pantanal com 100% assim de satisfação de ambas as áreas, né? Porque até como a gente estava conversando ontem, a gente lá não era sistema, não era áudio, não era ator, não era atriz, a gente era uma família, Uma não equipe tinha, só, né? era uma equipe só, a gente se ajudava a todo momento, porque ela é assim. Sim. Não tem como ter um egozinho aflorado, eu sou isso ou aquilo, não. A gente lá é uma união, porque senão não dá certo. Ah, não. Acho que para tudo a gente tem que ter essa mentalidade, né? Acho que é importante a gente fazer de fato as coisas com propósito, né? E aí tá o resultado. Foi como eu te falei, lá você acaba dando uma saída da tua mente das grandes capitais. Você fica ali naquele círculo ali e você muda muito teus pensamentos, seus hábitos, né? Você acaba dando um upgrade na vida. Samuel, se você me permite. Sempre, pô. Acho que é importante comentar que foi montado um time multidisciplinar, né? Não só do ponto de vista de especialidades, mas também do ponto de vista de atuações. Então, a gente tinha times que eram do estúdio, originalmente de operações de estúdio, e foram compor o time da viagem, né? Tínhamos o próprio time de externas, né, que está acostumado a fazer externa, compondo o time da viagem. Então, assim, naturalmente, a primeira coisa que você tem a pensar é, cara, pô, eles não vai dar samba, né? Porque eles não vão sincronizar ali e tal. E, cara, assim, foi uma harmonia perfeita, assim. Não sei nem como que eles se viraram lá para se ver todos os dias durante 2 meses direto. Acho que foi o clima do Pantanal. 47 graus. Mas, assim, é muito interessante, né? Você ver, olhar pro lado e poder contar com o colega e saber que o colega, cara, eu tô na roubada, mas ele tá comigo ali, enfim, é muito legal ver isso. Que bacana, meu. E a gente tá gravando esse podcast aqui, mas a gente também tá ao vivo pro pessoal e fiquei sabendo aqui que a gente tem algumas perguntas aí, comentários, o pessoal tá curtindo esse nosso bate-papo. Eu vou chamar meu colega aqui, o Felipe, para ler um pouquinho dessas perguntas aí pra gente. Felipe, o que a gente tem aí? Vamos nessa, Samuel. Temos uma aqui que é legal e até pedir, de repente, para o Edu, o Maurício, até o Marcelo, explicarem um pouco sobre logagem de mídias. Né? O que é a logagem, até para a galera também que não está tão na produção do conteúdo entender. E como é que foi feita essa logagem? Né? Se usaram muitas mídias, como é que realizaram durante a gravação? Como é que foi isso? Como é que foi chegar, né, esse conteúdo aqui no Rio de Janeiro?
Bacana. Logagem de mídias. Vai falar, Marcelo? Eu posso dar uma introdução, acho que todos Boa. têm um pouco a complementar. A gente fez um trabalho até muito, porque, como o Maurício adiantou aqui, a gente tinha uma ilha de edição lá para poder preparar o material. E como a expectativa da produção era ficar muito tempo no Pantanal, a gente não poderia represar esse material todo gravado lá, ficando lá. Então a gente montou uma central de edição lá e tinha uma central de ingeste. E em paralelo a isso, a nossa equipe, na figura aí do próprio Eduardo Paixão, com essa atribuição especificamente, fazia a gravação diariamente, fazia a logagem desse material, e esse material era entregue diariamente para essa ilha de edição, onde a gente tinha um técnico de ingeste que ia fazendo toda a aglutinação do material em servidores locais, e já montando toda uma infraestrutura de backup local para que a gente pudesse mandar as mídias originais para o Rio de Janeiro. Então a gente manteve um fluxo ali um pouco tenso, porque a gente nem sempre tinha condições de fazer essas viagens, então o material ficava muito tempo represado, o que nos preocupava muito. Assim, nós da tecnologia, nós temos a responsabilidade de produzir o conteúdo. Sim. Mas uma vez o conteúdo produzido, essa responsabilidade deixa de ser da tecnologia e passa a ser da produção. E a gente acabava mantendo uma estrutura muito grande lá, e o material, tanto gravado quanto o backup, ficava lá. Qualquer problema, qualquer insegurança tivesse, a gente perderia todo o conteúdo gravado, entendeu? Uhum. Então, esse fluxo aconteceu de uma forma bastante harmoniosa, né, dentro da nossa estrutura de tecnologia. Então, a gente tinha diariamente cópias e entregas de material, e a edição, com a direção artística, já executava ali. À noite mesmo, ele já estava trabalhando no material que ele havia gravado de dia. Tem que ter uma confiança também, né? Porque você deixar o material original e o backup junto, né? Tem que ter ali a questão da logística e confiança ali, toda a galera. Acho que vocês estavam falando da harmonia, né, Edu? O que eu fiz? A gente fala que é o transporte e o master, né? Dos materiais. Depois de um tempo, eu tive uma ideia. Eu guardava comigo a metade, que era o transporte, e o master eu deixava no quarto era até o Diego Spinelli, que era dividir o quarto junto com o segurança, né? Sim. Patrimonial da empresa, né? Porque, mal ou bem, estava em 2 lugares diferentes, né? Sim. E no início nós tínhamos um HD de 8 teras, porque o ingest chegou alguns dias depois, e nós fizemos essa parte também do ingest. E também era uma outra preocupação também, porque é um sistema ali que ele tem que ter bastante cuidado, não pode deixar ele balançar, mexer, porque pode corromper alguns arquivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado em fazer isso. E o principal, eu montei um esquema de logística de mídias, que a gente não consegue levar 200 cartões para gravar. Sim. Então, eu tinha X cartões, eu montei uma logística que em 3 dias, eu tinha que apagar o que foi gravado no cartão. Eu tinha esses 3 dias de range, para se tivesse algum problema, eu ainda tinha a minha raiz ali no cartão, e eu conseguia fazer uma logagem novamente. Claro, quando chegou o ingest lá, facilitou muito, porque você tinha mais uma segurança, que estava o material completo ali, tudo bem, tudo tranquilo. Entendi. Entendeu? E para quem não é muito da área de tecnologia, ou de produção de conteúdo, que está ouvindo a gente aí, pode estar curioso, fala um pouquinho da questão dos cartões para a galera. Como é que funciona? Talvez o Maurício pode complementar aí também, mas fala aí um pouquinho. Posso falar? Vai lá então. Vamos lá. Só para a moçada ficar mais curiosa aí, né? E quem tem interesse em ingressar, trabalhar conosco aí como técnico de sistemas, logagem ele é o processo coração da captação, né? É onde eu faço ali a cópia do material gravado nos cartões da câmera. Então, cada câmera ele tem um kit X de cartões. Então, todo o conteúdo que é gravado na câmera, ele depois é copiado e checado pelo técnico de sistemas, que o nome disso chama logagem. Sim. O nome desse processo. Ele é copiado e checado em HDs de transporte. Tá? E aí, para uma questão nossa de segurança, a gente copia em 2 HDs, que é o que o Edu está falando, do transporte e do master, né? Então, a gente tinha ali 2 HDs com cópias simultâneas,
sendo armazenados em locais diferentes. Justamente, caso tivesse algum problema em um, eu consigo ainda utilizar o material de outro HD. Entendi. Legal. Agora até eu aprendi um negócio aqui. Quando você está fora da base operacional, que é os nossos estúdios, dentro dos nossos estúdios a gente tem um desenho de um fluxo de mídias bastante conservador para garantir justamente essa garantia que esse fluxo esteja seguro com a gente. Sim. Quando a gente viaja, a gente perde um pouco dessa possibilidade. Aqui no Rio, por exemplo, terminamos de gravar, o cartão volta para os Estúdios Globo, e nos Estúdios Globo uma outra pessoa faz uma outra cópia, o que você cria aí uma segurança operacional de erro, né? Se um profissional, por acaso esquece de copiar, você tem um segundo profissional rechecando aquilo ali. Quando você está numa viagem, você não tem essa base operacional de você pode entregar e fazer já a cópia do material. Então fica tudo como se fosse numa nuvem, né? Num processo virtual, até que isso seja entregue na nossa central de armazenamento de mídias. Então a gente tem que ter soluções paliativas, né, de contorno, para que a gente tenha uma redundância ainda maior. Por isso que a gente gravava master, backup, gravava ainda no servidor da edição, e tinha várias cópias ali à disposição para que se tivesse um erro, a gente tivesse um segundo caminho, um terceiro caminho. Todas as contingências prontas. Possíveis. Se eu não me engano, foram 284 HDs. Caramba! Tava no HD aqui já, né? Esse número. Se eu não me engano. Muito bom. A gente está falando de câmera aqui, mas a gente não pode esquecer que o material é audiovisual, né? Sim. Então, estamos falando de vídeo, mas estamos falando também de áudio, tá? Então, todo o material captado de áudio também é copiado e checado pelo Tech Systems durante esse processo de logagem. Sim, muito legal, meu. E queria chamar de novo meu amigo aqui, Felipe, que eu estou vendo que a gente tem mais perguntas aqui online. Como é que tá aí, Felipe? O que tem mais aí pra gente? Temos perguntas online, mas vou tomar aqui, aproveitar o privilégio e fazer uma pergunta minha, e aí de um papo, no nosso papo com a galera, que parece que teve uma mesa de áudio que deu problema, não foi aí, Maurício, Eduardo? Como é que foi essa história? É muito legal essa história, cara, bem legal de dividir aqui, porque a gente está falando de um ambiente que, para eu poder chegar até a fazenda, o local, né, a base da produção, a gente demorava, depois da viagem de avião, mais em torno de 7 horas ali de estrada, né? Então, uma estrada com um terreno bastante acidentado. Para transitar lá, tinha que transitar com 4x4, se não tivesse na época de cheia, né? Senão era só com o barquinho mesmo. E aí, como é que a gente faz para garantir que a gravação aconteça se eu tenho qualquer ocorrência, né, durante aquela gravação, né? Qualquer equipamento pare, enfim, deixe de funcionar por algum motivo. Nós tínhamos, o Edu comentou aqui, nós tínhamos uma unidade inteira de recurso de backup, né? Ou seja, caso algum equipamento parasse lá, para a gente ter equipamento para trocar, justamente por conta dessa logística mais complexa devido ao ambiente. Então a gente está falando de um lugar que é extremamente quente, bastante poeira, né? Enfim, com um terreno acidentado, então você vai para cima e para baixo balançando, pulando ali no meio da estrada. Qualquer coisinha podia danificar qualquer equipamento, tudo equipamento de ponta também, tudo né? de ponta, e aconteceu. A gente usamos o nosso backup e ainda teve a necessidade de mandar equipamento nosso do Rio de Janeiro para o Pantanal. Caramba! E aí, poxa, cara, a gente precisa gravar no dia seguinte para chegar lá, é uma logística complexa, como que a gente faz para dar uma solução paliativa? E aí, com todo o recurso de tecnologia que nós temos hoje, o que acabou nos salvando foi uma borracha. Uma borracha, daquelas que você tem em casa ali, sabe? Que você usa para apagar ali. Para apagar grafite. borracha de escola? De escola. Caramba! Consultamos o nosso suporte aí, o suporte especialista. Especialista em borrachas. E aí a solução, os contatos ali, eles por conta do ambiente eles sujaram, então Sim. eles entraram por videoconferência com os técnicos que estavam lá no local, e através dessa videoconferência foi feita uma orientação ali de como proceder, e limpamos os contatos com borracha. O que foi que garantiu que a gente conseguisse gravar no dia seguinte, porque os equipamentos não iam chegar a tempo. Isso é agilidade também, isso é inovação. Inovação, isso aí.
adaptabilidade. Maurício me, Fala aí, me Edu. lembrou um fato aqui que o lance da borracha, né? O meu Teradek, vários dias lá, deu 97 de temperatura. Cara, o que é Teradek? Calma aí. Explica pra nós aqui. Ele transmite o sinal, né? O vídeo, o áudio, para poder, né? Assistir. Né? Monitoração de sim. áudio e vídeo da gravação Como se nossa. fosse um né? microlink digital, Microlink, né? E aí você teve que se adaptar ali também. Isso. E teve vários dias que ele deu 97 de temperatura que ele marca Caramba. no visor dele, no layout dele. E assim, aí o que a gente vai fazer? Não tinha sombrinha, obrelone, nada. Aí nós vimos lá, tinha dois chapeuzinhos de frevo. Aquele chapeuzinho da Recife. Tanana, pegamos e colocamos em cima do Teradek. Pô, ficou até bonito, então. Ficou bonitinho. Tenho várias Ficou fotos. estiloso, então. Tenho várias fotos. Aí a temperatura caiu. Impressionante, porque lá raramente tem sombra, né? Sim. A temperatura caiu e fazia parte do kit. Chapeuzinho de frevo. Salvou a gente. Curti. Isso aí. Virou um novo equipamento. Foi várias fotos aí nas redes aí do elenco, adorava. Aí sim. E virou o acessório mais importante, né? Virou acessório. Ô, Michele, você que tá online aqui com a gente, você não pegou esses 49 graus aí do Pantanal, ficou ali teve o privilégio de ficar no ar dos estúdios, né? Mas fala um pouquinho aí se teve algum perrengue chique aí pra você compartilhar aí com a gente aí do outro lado aí dos estúdios. Eu acho que o nosso maior perrengue chique ali era em relação a equipamento, por conta da troca do roteiro, né? Ser muito em cima os pedidos, então a gente ultrapassou ali limite de steads solicitados durante a semana. Marcelo Fernandes vai até me falar aí, porque ele acompanhou a pré, e ele sabe quanto que estava ali orçado para usar. E a gente conseguiu bater um recorde ali de steads. E, Michele, que você não participou do calor de 50 graus, mas você ficou na quentura aqui dos pedidos de última hora, né? Que era Exatamente, foi o fervo. Mudança de roteiro, assim, kits de lente que a gente tinha que compartilhar entre as nossas UPs que ficaram gravando aqui, então às vezes acabava uma gravação num set e aquele kit de lente, quando chegava no Projac, ele já se deslocava para um outro set que pegava uma noturna. Então, assim, a logística dessa movimentação, dos equipamentos, né, dessas solicitações em cima da hora. Eu lembro também que a gente teve uma gravação, não sei se o Edu participou, que foi na Pedra da Gávea, né, que teve o windsurf, o pessoal pulando lá, e a gente com 9 GoPros presa no cara pulando. E aí, no primeiro, a gente contratou o helicóptero, tinha a câmera na Pedra da Gávea, tinha GoPro na pessoa pulando e pulou. Quando chegou lá embaixo, acho que só 2 GoPros funcionaram por conta do calor. E aí tinha chapeuzinho de frevo. Não tinha chapeuzinho de frevo, e aí tivemos que botar uma gravação no dia seguinte, com GoPros mais modernas e tal, que suportasse, né, a temperatura. Não era o calor lá do Pantanal, mas era o calor do Rio de Janeiro, né? 40 graus. E é tão forte quanto, né, Michele? Tão forte quanto. E, assim, foi uma logística bem... Eu falo que Pantanal eu caí de paraquedas, mas foi um aprendizado, porque eu tive que lidar ali com uma equipe de produção e direção, né, que o Marcelo Fernandes já está muito acostumado, eu não trabalhava muito em relação às mudanças em cima da hora, e a gente tendo todo o tato ali para poder atender essas solicitações, prover o melhor para a novela, né, e dentro do nosso orçamento, no que cabia dentro de orçamento, e das nossas condições também. Mas foi um aprendizado. Ah, imagina. E fala aí, Edu. Só fechando esse lance do windsuit, que a gente estava lá, nós conseguimos, né, no dia seguinte, colocar uma lente 30-300 no Alpha 7. Caramba. A direção pediu. Exatamente. Lembra disso? Exatamente. Você falou, não vai rolar uma 30-300 no Alpha 7. Vai rolar. Só para vocês entenderem, o Alpha 7 é uma câmera fotográfica, né, que cabe na palma da mão. Uma lente 30-300 é uma lente do tamanho do seu braço. Então, assim, por aí você vê as dimensões. Na verdade, é a lente que segura a câmera, não a câmera que segura a lente.
Gente, essa eu tava tentando imaginar. Eu imaginei que era algo parecido assim, mas agora eu tive a figura melhor aqui na minha mente. Dadas suas proporções, imagina colocar uma lente desse tamanho, como o Marcelo já comentou, no teu telefone celular. Sim. Seria mais ou menos isso, tá? Sim. Dá pra fazer umas fotos legais. É. Ô, Felipe, e a gente tem mais pergunta online aqui da galera? Como é que tá aí? Temos. O pessoal quer saber mais do transmissor, hein? O pessoal perguntando aqui se o radiotransmissor que a Filó usava era de verdade. E aí, de repente, queria saber se a galera, assim, o que era cenográfico, o que era real, e o que era cenográfico a gente usava como real, né? A iluminação e tudo mais. Então, Felipe, isso é uma coisa até engraçada, assim, que a gente chegou para nós que somos dos bastidores da tecnologia, a gente recebeu até umas comunicações engraçadas de grupo de radioamadores, porque isso depois eu levei esse assunto, até para a produção de arte, porque eu fui acionado num determinado momento ao longo da novela, em que aquele rádio que ficava na sala do capataz do Zé Leôncio, ele pegava para falar o rádio ficava de costas para a câmera filmando e não tinha o cabo da antena conectado. Aí ligavam Então pra gente. não era Assim, real. não era real. Foi tudo uma ilusão. O de cena era mentira, mas por ser de cena, Sim. era dramatúrgico ali, mas no desenho todo é a forma de comunicação que ocorre lá entre as fazendas. São rádios que eles falam ponto a ponto, são rádios de PX, né? Eles falam ponto a ponto e vão propagando a informação. Aí, nesse caso, a partir do primeiro dia que chegou essa informação para a gente que não tinha o cabo, eu marotamente fui lá, peguei um cabo, que eu também tenho, eu tenho rádio PX, eu fui lá, peguei um cabo compatível, deixei, eu falei assim, no mínimo conecta esse cabo e não deixa o conector à mostra, né? Para a gente poder mostrar um realismo maior. Acho que passou bacana, assim, as pessoas não descobriram mesmo que era fake. Não. Eu fui lá a gente conseguiu agir a tempo. Eu tive a oportunidade de ir lá nos estúdios, ali nos Estúdios Globo. Fui ali na casa ali do Zé Leôncio. Eu dei uma olhadinha nesse rádio. Pra mim, era real. Tava tudo certo. Não, o equipamento era real, mas ver o cabo ali. Mas não estava funcionando realmente, né? Sim. O que mais que a gente tem aí, Felipe? Fala, Samuel. Temos uma aqui, o pessoal está curioso saber como é que foi gravada a morte do Levi. Parece que era uma câmera de cima. Que recurso foi usado? Morte do Levi, o ataque das piranhas, não foi? Como é que foi aí? Quem pode falar? Na verdade, o Edu pode ilustrar um pouco o assunto. A gente tinha uma equipe lá de apoio à câmera, que era uma grua, a gente chama de grua Camate, a equipe do Ari, que é um colaborador que atende a gente lá. Essa câmera foi feita com a montagem, uma estrutura paralela ao equipamento de câmera, que o Edu operava, montado nessa câmera, e montado essa câmera pinada, como a gente chama, em cima do rio, e a cena aconteceu dentro do rio ali. Complementa aí, Edu, você estava lá nesse Eu achei dia. Que era drone, Edu. Não era drone também? Teve drone também. Nesse dia, e teve também a Alpha 7, mas sem recurso extra, normal Alpha 7, para pegar de vários eixos, né, para poder garantir aquilo. E a parte daquela situação das piranhas, efeito especial, né, eles colocam lá um recurso que eles soltam borbulha água, né? Borbulha água e ele afunda, fica igual se tivesse uma piranha ali. Foi a nossa forte. A nossa parte, a gente, claro, quem define posicionamento de câmera é a direção, mas a gente sempre está ali de olho para também não ter nenhum tipo de prejudicar nosso equipamento, porque a água, né, é muita correria, né? E a gente também dá nossas ideias, pode puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e até as Alpha 7 e as GoPros, quem colocou até fui eu em alguns lugares específicos lá para poder também garantir se por acaso acontecesse alguma coisa. E também eles terem mais opções de poder montar lá na edição. Porque quando são cenas de efeitos especiais, a gente tem poucas oportunidades de repetir a cena. Sim. Porque são movimentos que executam ali, às vezes danifica a roupa, molha o personagem. Como o Edu bem disse, tem que ter muitos planos para poder garantir que a cena foi gravada e que o diretor vai poder aproveitar todos os planos e ângulos da situação ali. Vários frames ali, que aí vai depois escolhendo ali qual que é melhor, né? Na montagem da cena, ele consegue montar com várias opções de imagem. Sim.
O drone, como você falou, o drone, ele garante aquela imagem geral, né? Sim. Da cena, o início, o final de cena, né? Porque ele já faz para o pessoal de casa entender, se localizar o que está acontecendo, onde está rolando a cena, né? Sim, né? Basicamente isso. Aí dá uma amplitude também, Sim, muito sim. legal, né? O Pantanal usou muito drone lá, muito. Legal, meu. Muito drone. E tem mais aí, Felipe? Temos mais. Tem mais uma aqui do Marcos Peçanha. Ele fala: no assunto se falou sobre edição em ingeste. A novela foi editada no Pantanal? E o que seria o ingeste? Uma segunda captação? Quem fala dessa aí? Sim, Edição em o ingeste. Peçanha, inclusive, é o nosso colega que é um pantaneiro, estava lá também. E ele participou ativamente desse processo do lado da pós-produção, né? Porque uma vez o material gravado, a gente tem um conteúdo que precisa ser entregue para o editor. Então a gente faz a logagem no set, leva isso para uma central, a gente adotou lá como central de ingeste, e faz o ingeste desse material, organiza esse material, né, num workflow de pastas ali, para que o editor possa acessar ali livremente a cena que ele precisa. Então aquilo vai estar hierarquizado em datas, em câmeras, em dias, em locais de gravação. Isso tudo é uma tarefa, assim, é como se fosse o coração do fluxo, que é onde ele organiza as informações para o editor poder mostrar para o diretor artístico. Então, esse nosso técnico de ingeste, ele participou ativamente desse processo. Inclusive, ele começou, como o próprio Edu disse, ele começou a facilitar muito o processo de captação, porque ele, de uma forma muito dinâmica, ele conseguia receber os cartões, fazer toda a organização dos cartões e liberar os cartões para uma nova utilização. Então, ele não represava as mídias e aumentava a velocidade do fluxo para entrega na captação. E a mesma coisa ele fazia com os HDs. Ele pegava os HDs, muitas das vezes a gente tem uma mídia que o Edu comentou que é uma mídia de transporte, que é uma mídia de 1 tera. Muitas das vezes a gente gravava num dia ali 300 GB só, e sobrava ali os seus 700 GB ainda livre do disco. Ele pegava esse disco, fazia cópias e tal, aglutinava e liberava discos para a gente reutilizar na captação e no transporte do material. Sim. Então é uma atividade fundamental no nosso fluxo, essa velocidade que a gente precisava ter na entrega do material do conteúdo. Só para enfatizar, o último dia de gravação no Pantanal, eu usei 4 HDs. Foram 4 teras de materiais. Caramba, 4. Você tem vários números bons aqui, né? Foram 4 teras. Ele tem um HD aqui. Tem. Foram 4 porque foi... nós fizemos vários estoques lá da fazenda e tal. 4 teras. Sim. Você ia falar também, complementar? Eu ia complementar o Marcelo aqui, acho que para quem é um pouco mais distante desse universo, né? Você falar de, poxa, o Peçanha agilizou bastante ali a captação, garantiu que a gente conseguisse fazer, ajudasse, né, ali em roteiros mais dinâmicos e tal. Quando a gente faz a captação de uma imagem, eletronicamente, aquele sinal ali de luz, né, que é captado pelos sensores, ele é transformado em meios digitais, né? Então, aquilo tem um tamanho. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão nos ouvindo aqui já compraram um pendrive ali de 2 GB, 3 GB, 10 GB. O Edu acabou de falar assim, caramba, gravei no último dia 4 teras, né, de informação. Então, é bastante informação. Quando você vai fazer esse processo de ingeste, né, existe um tempo de cópia do material, de transferência do arquivo, de estruturação de pastas. Então, você se organizar para garantir que essas mídias vão estar disponíveis no dia seguinte é fundamental para o andamento do trabalho. Porque sem a mídia não adianta ter câmera, não adianta ter lente, não adianta ter elenco. Então, é um trabalho fantástico aí que o nosso colega ajudou aqui também a fazer acontecer. E graças a essas pequenas ações, elas somadas garantiram o sucesso da novela, né? Com certeza. Acho que foi um trabalho em equipe muito grande. Acho que desde o elenco, do artístico, da tecnologia, galera de produção, roteiro. Acho que a gente falou no começo da harmonia, né? Isso é muito importante. E uma coisa que gerou, assim, uma frustração, entre aspas, na web, foi quando a galera descobriu
que nem todas as cenas foram gravadas lá em Pantanal, né? A gente teve algumas cenas que foram gravadas no estúdio, né? Casa da Juma, Casa do Zé Leôncio, né? E o Felipe tem uma pergunta interessante aí para complementar esse comentário aí que vocês podem fazer. O que o pessoal lançou aí, Felipe? É legal. Ó, deu um ruído aqui no som do Felipe. Eu vou repetir a pergunta, que é do som ambiente das aves. Se era colocado, se pegou de lá, né? Quem pode falar aí? E comentem também dessa questão da galera, da gente ter gravado muita coisa aqui em estúdio, né? Na verdade, isso é uma cultura já né, desse universo da fantasia da TV. Todas as cenas de interior, uma questão até de facilidade de produção, elas são internalizadas para dentro dos nossos estúdios. Porque ali a gente tem qualidade na transmissão da imagem, a gente tem qualidade na equalização do som, no ambiente ser propício para o elenco, né, a facilidade do elenco se locomover. Então, todos os interiores normalmente são dentro dos estúdios Globo. Nesse caso aí, não só os interiores, como tinham cenas de exterior mesmo, Sim. a gente fazia em beira de rio, ali em Seropédica, como se fosse Pantanal. Ó, esse daí é um babado forte. No todo, E tinha uma Fernandes, passagem chamada Pantanal, e a gente ia lá em Seropédica, mas tinha Pantanal. Não estamos mentindo, né? Michele, você ia lá, Michele, na Seropédica? não, e até para complementar, a Pantanal era uma novela das 21 que não tinha cidade cenográfica, né? A nossa cidade cenográfica eram fazendas, eram areais, e assim, Seropédica, gravamos em Itaguaí, Mangaratiba, fazenda aqui em Pedra de Guaratiba, então onde tinha mato, o pessoal estava indo gravar, fazendo como se fosse o restinho de Pantanal, e ninguém percebia. As cenas de cavalo, algumas foram aqui também, né? Sim, grande maioria, Nossa, que legal. Meu. Recreio dos Bandeirantes também. Recreio. A Xalana veio para o Rio de Janeiro. Oh. Do Almir. A Xalana ali do Almir, da Maribru. Algumas foram aqui, então. Veio. Vieram para o Rio de Janeiro. Olha, que legal, meu, que legal. E, ó, o papo tá bom, mas já deu aqui 1 hora de papo. Se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando. Já queria partir aqui para as considerações finais de vocês. E queria que vocês refletissem, cada um aí falar o que essa experiência de Pantanal mudou na vida de vocês. Vocês que foram lá, a galera que ficou aqui também nos estúdios. Foi, assim, uma novela grandiosa, que bateu vários recordes. Foi emocionante para o público, para quem participou, para quem estava aqui, para quem ficou nos bastidores. Então, para as considerações finais, queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Vou começar com você, Edu. Assim, dar valor ao mínimo, porque às vezes a gente reclama de coisas que para a gente parece muito, mas é tão fácil de resolver. Sair de lá uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída, porque lá o mínimo você vive com o mínimo, é super importante. Pessoal, isso agora, né? Profissional. Me tornei uma pessoa muito mais experiente, muito mais feliz no meu trabalho, porque o que eu passei lá, a gente pegou uma bagagem de profissional que a gente consegue desempenhar em qualquer produção, em qualquer lugar, a gente conseguiu chegar numa posição muito boa. E a aprendizagem lá era diária. A terceira. Isso tudo que nós passamos, eu não posso deixar também de falar, essa logística que nós tivemos esse suporte Rio de Janeiro. Porque se a gente não tivesse esse suporte do Rio de Janeiro, ia ser bem complicado para a gente. Na época, o Maurício estava com a gente lá na externa, agora finalizou a Egli, e assim, e as outras pessoas envolvidas, o Diego, o Galo, e assim, voltando, o conjunto foi muito importante, porque sem isso não dava. O profissionalismo de cada um lá foi um absurdo, assim, tanto lá quanto aqui no Rio de Janeiro. E eu venho agradecer a todos, o Peçanha que está aí, do Geste, por isso, a galera toda, o Marcelo, o Diego, porque foi muito, muito bom, e agradecer também a oportunidade que eu tive de desempenhar
eu acredito que da melhor maneira possível. Eu também gosto muito do que eu faço com o maior gosto, o maior orgulho, faço com carinho, tudo. E assim, fico bem feliz de estar dando essa repercussão até hoje. Até hoje, acho que ficou pra história, Pra né? história, né? Podem falar, daqui a 20 anos a gente pode falar, pô, tava lá. Sim. Eu vejo lá no Globoplay lá algumas coisas lá do início. Pô, Já bate aquela saudadezinha. emociona, o olho enche de água, Sim. porque a gente sabe a dificuldade que foi chegar até o público ver, né? Assim, é muito gratificante. Sim, acho que é uma experiência, assim, realmente emocionante. Não é à toa que você chama Eduardo Paixão, né? É paixão pelo que faz. E chora à toa mesmo. E você, Marcelo? O que você Então, traz aí de cara, experiência, suas considerações finais aqui pra gente? Acho que, né, como é a unicidade aqui da turma, agradecer ao grupo, né, a equipe envolvida nessa saga, né, em especial aos presidiários da Barra Mansa, né, que era a nossa fazenda da técnica, né, que era realmente Carandiru. o lugar onde que concentrou o maior grupo técnico. Tinha também a Vera Lúcia, tinha lá Barranco Alto, onde ficava a edição, Ingeste, o próprio Peçanha, mas a grande concentração da equipe técnica era na Barra Mansa, e a moçada foi brava. Eu acho que esse foi o grande aprendizado. Eu sou uma pessoa já antiga da Globo, eu trabalhei em Velho Chico, que foi um desafio muito grande, trabalhei Gabriela, um outro desafio grande Teve de muita interior. externa também, né? Gravando Outro Lado do Paraíso também. Eu estou citando casos, por exemplo, a Velho Chico foi em Alagoas, Gabriela foi em Pernambuco, e na Bahia, o Outro Lado do Paraíso foi em Tocantins, e todas situações bastante inóspitas, assim, de você implantar um processo produtivo num lugar tão distante. Porém, lá, diferente do que foi o Pantanal, eram lugares que você tinha uma acessibilidade mesmo que seja de uma pequena cidade, você tinha uma infraestrutura local para te dar um suporte. O Pantanal, nós entrávamos coisa de 4, 5 horas da última fazenda ali, que era a Barreirinhas, que era a entrada da cidade, e de lá a gente deslocava para dentro das fazendas das propriedades particulares mesmo. E as pessoas conviviam, como eu disse lá, a turma da Barra Mansa conviveu 3 meses, 4 meses, abrindo porta e encontrando com o seu colega de trabalho. É tão complexo quanto um reality show, entendeu? Que você está confinado mesmo. Chegar o fim de semana, que era o feriado, né, a folga da turma, a equipe saía para confraternizar num churrasco, jogar uma bola, nadar no rio. E na segunda-feira era todo mundo ali, abria a porta, era o colega que estava ali no dia a dia. Então, é um convívio que muitas das vezes... Cria essa sinergia, né? E cria uma evolução, né, individual de cada um, como bem o Eduardo Paixão disse, assim, é uma mudança no conceito que a pessoa tem do seu estado psicológico, seu estado emocional ali. Esse eu acho que é o grande crescimento que a gente traz para a gente, é aprender a conviver com as adversidades e com o processo colaborativo. Sim. Acho que o grande ganho que a gente teve lá foi esse time trabalhando de uma forma bastante colaborativa, um ajudando o outro. Não existia, como o Maurício disse, profissional de áudio, de vídeo, de captação, de edição. Existia uma equipe de tecnologia contribuindo para que o fluxo fosse entregue da forma mais responsável e segura possível. E isso aconteceu, tanto que a gente teve aí o resultado do sucesso apresentado, né? Super sucesso. Obrigado, Marcelo. E você, Michele, suas considerações finais aqui pra gente, por favor. Pantanal foi uma grande escola para mim em relação a se adaptar às mudanças, né? Porque era todo dia. Então, assim, eu que estava ali na parte de planejamento, planejando todo o dia seguinte, então, assim, quem é de planejamento tenta ser mais organizado, e a novela não me deixava ser por conta das mudanças, então aquilo ali me fez me adaptar ao meio e poder ter uma entrega melhor e assim, conseguir controlar as minhas expectativas em relação a essa ansiedade, né, da gravação do dia seguinte. Quando é uma novela mais tranquila, você consegue planejar a semana e fica tranquilo, você fica só acompanhando as gravações, aguardando um BO, e Pantanal era BO dia sim, dia sim. Então, acho que foi uma experiência bem bacana. Eu queria agradecer também à equipe técnica que me recebeu assim, no meio do furacão, né? E eu pude contar muito com eles por conta dessas mudanças. Olha, mudou o horário, mudou o local de gravação, cancelou. Então, essas informações que eu acabava passando para eles em cima da hora, assim,
tentando com jeitinho explicar que o roteiro tinha mudado, que o roteiro não tinha saído ainda, e a equipe perguntando em qual frente ele estaria, a gente não tinha nem planejado ainda qual frente estava. Então, assim, a gente pôde contar com o apoio dessa galera, contar com o apoio dos produtores, o Fernandes, o Spinelli, o Galo, que estava ali sempre com a gente, e a plataforma de externa, na época o Maurício estava com a gente lá. E, assim, eu só tenho a agradecer. Eu estou do outro lado hoje, com planejamento e alocação, mas não deixei de estar com o Pantanal e fui até o fim. Vamos até o fim. E só tenho a agradecer. Obrigado, Michele. Parabéns também. Para fechar aqui as nossas considerações, Maurício, por favor. Acho que é legal. Eu não estive lá na viagem. Mas, assim, é importante comentar que quando o Edu fala, poxa, tem que agradecer ao Maurício, à Eglia, ao Diego, ao Marcelo. A gente tem que pensar que, para garantir que 30 pessoas, né, ou mais estejam na viagem, estejam sendo suportadas numa viagem, existem centenas outras atrás dando esse suporte. Então, eles são os linhas de frente, mas existem centenas de outras pessoas atrás dando suporte. O time de logística, a gente tem que agradecer demais aqui, o representado ali pelo Marlon, que é o coordenador da área, e o time inteiro dele, enfim, os líderes de tecnologia externa dos estúdios que dão suporte no dia a dia das operações, né? Léo Barros, Edgar, enfim, não vou ficar citando nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas é muito nome, né? O fechamento que eu queria fazer é o seguinte, assim, não tem como você fazer Pantanal e não sair com o sentimento de que você precisa ser mais colaborativo. Você precisa ter um sentimento de união, de equipe, de família, senão não teria como dar certo uma novela com essa dinâmica que foi se o time não fosse colaborativo. Perfeito. Muito obrigado, parabéns aqui de novo para vocês, tá? Chama aqui meu amigo Felipe. Eu queria deixar um abraço. Opa, por favor, Marcelo. Para o seu Orlando. Seu Orlando, um abraço, seu Orlando. Os entendedores entenderão. Seu Orlando! Seu Orlando era local lá? O seu Orlando era um personagem lá da novela, ele era um fazendeiro amigo lá do seu Zé Leôncio. Participou de uma novela, participou de uma festa lá de inauguração da fazenda. Um abraço pro seu Orlando, então. E aí, Felipe? O próprio Felipe, Samuel, desculpa. O próprio Felipe, cara, ajudou em várias roubadas de Pantanal, cara. Então, esse cara também tá com a gente aqui, hoje, co-host aqui do nosso bate-papo, mas sim, ele também atuou ativamente ali para dar suporte lá pra galera. É um pantaneiro também. Faz parte do time do Pantanar. Fala aí, Felipe. Hashtag somos todos pantaneiros, né? Então, foi realmente uma honra também poder trabalhar e fazer, nem que seja um pouquinho, mas saber que a gente ajudou. E queria agradecer também o convite, terem atendido o convite, né? Todas essas 4 feras que estão aqui com a gente. E parabenizar também todo o time que envolve, né? A gente tem 4 representantes aqui que tem muita gente. A gente tem produtores de tecnologia, coordenadores, líderes de tecnologia, tem assistentes de iluminação, assistentes de câmera, tem o time da maquinária, tem uma galera, e o pessoal da pós-produção, uma galera imensa para chegar, para que a gente consiga ver aquele resultado incrível que a gente viu na televisão, pode rever como quiser no Globoplay. Perfeito, Felipe. Com essa aqui, eu encerro. Agradeço aqui a nossa audiência, agradeço aos nossos super convidados aqui do Paixão, Maurício Sodré, Marcelo Fernandes, Michele, que eu não vou me arriscar a falar o sobrenome de novo para não errar, tá? Felipe, meu co-host aqui, e toda a galera da organização, tá? Agradeço muito aqui, uma honra aqui poder ter falado com vocês, vários aprendizados, e eu senti a emoção de todos vocês que trabalharam lá, né? E uma emoção totalmente genuína, né? De ter feito parte desse grande projeto. Então, parabéns aí a todos vocês. Obrigado pelo papo, obrigado por compartilhar aqui com a gente. Galera que está ouvindo aí, sigam o nosso podcast, Globotechcast aí, todas as plataformas de áudio de podcast, Deezer, Apple, todas a sua preferida aí. Sigam a gente. Até a próxima. Muito, muito obrigado. E valeu, pessoal!